Então, assim, parece que ligando os pontos, existem conexões profundas aí, ligando essas coisas que hoje estão destruindo a nossa democracia. Porque ninguém vai me dizer que soltar o Lula construiu democracia. Soltar um bandido e permitir que ele concorra à presidência do Brasil é um absurdo. Para quem não acreditava, chegou o momento. Agora, os Estados Unidos, através do seu Departamento de Estado, se prepara junto ao Congresso para finalmente fazer uma incursão no Brasil. E eu não estou falando apenas de sanções financeiras. Eu estou falando de incursão de segurança. Eu estou falando de investidas de forças de segurança. Gente que tem pólvora na mão. E acreditem, meus amigos, o planejamento para combater aquilo que eles chamam de ameaça regional, oriunda do medo, do terror, já está pronto, preparado e vem pelo Paraguai. A entrada é brutal. Meus amigos, como diz aquele ditado, nada fica encoberto que não há de ser revelado. Uma hora a bomba estoura. Trump descobriu ligações terríveis de Moraes com o CRI organizado. E dessa vez não tem ninguém que possa impedir ele de fazer a intervenção. O que eu vou mostrar nesse vídeo realmente é bombástico. Eu já te pergunto, você acredita que o fim de Lula Xandão está chegando? Comenta aqui embaixo e bora para esse vídeo. Meus amigos, antes de continuar esse vídeo, por favor, eu te peço encarecidamente, eu preciso do teu joinha, gente. Deixa o joinha para esse vídeo, para que a plataforma, que o YouTube divulgue, recomende esse vídeo para mostrar a verdade por trás de tudo o que aconteceu. Então eu não vou enrolar muito não, por favor, você que não é inscrito, inscreva-se aqui, ative o sininho das notificações para nós chegar a 800 mil inscritos. E claro, se você ainda não me segue no Instagram, corre lá e acompanha nós também, @FelipeCâncio_oficial. Já deixa o seu like. Agora chega de conversa e sem mais delongas, bora assistir e analisar esse vídeo juntos. Em 2015, o governador estranhamente nomeou como secretário de segurança um advogado que aparece em pelo menos 123 processos de uma empresa que está sendo investigada de vínculo com uma facção criminosa que atua nos presídios. Foi acusado de ser um ex-defensor do primeiro comando da capital. Como? Advogado do PCC e hoje é o titular da pasta da segurança. Isso é incompatível. O governador ficou maluco. Olha, um estudo recém-publicado pela Universidade de Cambridge aponta que mais de 50 milhões de brasileiros, cerca de 26% da população, vivem em áreas onde facções criminosas impõem regras e exercem controle social. Já tô falando pra vocês, a mãe quem é? A mãe é o ministro Alexandre de Moraes. Ela manda e desmanda no primeiro comando da capital. Líder do PT diz que Moraes é um dos maiores heróis no momento. Aí a internet traz isso aqui, ó. Agora, presta atenção no que ele fala neste momento. Explicação como essa. Você sabe que esse Alexandre de Moraes tem uma folha. Ele foi secretário de Segurança de São Paulo. O seu maior feito foi transformar o PCC numa organização criminosa nacional com força em tudo que é estado. Rouba um celular, coitadinho, foi só tomar uma cerveja. Pra quem que rouba celular pra vender, pra ganhar dinheirinho, depois quando tu vai tomar cerveja junto. Ah, aquele que foi pego com baseado, coitadinho, tava só fazendo isso. Como é que a gente vai tratar a questão de droga nesse país? Vai continuar tratando como se fosse um caso de polícia? A gente vai ver jovens, meninos, negros e meninas, você da periferia, porque é encontrada com baseado, é presa e fica 2 anos sem ter alguém para ir lá liberar essa criança? Estava conversando aqui com o deputado Antônio de Paula, me mostrando algumas imagens. Ao que parece, Flávio Dino foi visitar o Complexo da Maré, a comunidade dominada pelo tráfico de drogas mais bem armada do Rio de Janeiro, Tony, com 2 carros. Ele chegou ali, prezado Abílio, com 2 carrinhos, ou seja, tá tudo armado já com tráfico de drogas. Flávio Dino, ministro da Justiça, visitou o Complexo da Maré no Rio de Janeiro. Vamos observar aí as imagens. Não há nenhum esquema de segurança. Ele está num carro que é acompanhado por um outro veículo. Dino, a gente consegue verificar pelas imagens que Flávio Dino desce então do veículo no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Vamos ligando os pontos, né? Que nem a gente fazia quando era criança, aquele desenho. Vamos ligando os pontos. O que a gente teve de declaração bombástica no ano passado foi o depoimento na Espanha do El Pollo.
Hugo Carvalhal, que era ministro do Maduro na Venezuela e o responsável por distribuir o dinheiro do narcotráfico entre os partidos de esquerda do mundo, entre eles o PT. Não é de hoje que PT e PCC aparecem juntos no noticiário policial. O PT tinha um diálogo por nós cabuloso, mano. Sejam muito bem-vindos a um Boletim Coppola sobre a interlocução privilegiada entre o Partido dos Trabalhadores, o PT, e o primeiro comando da capital, o PCC. Essas duas grandes organizações, fundadas aqui em São Paulo e repletas de criminosos nos seus quadros, se notabilizaram pela prática delituosa em escala industrial, envolvendo aí cifras multimilionárias. Mas além da sua atuação ilegal e do seu local de nascimento, parece haver muito mais em comum entre o PT e o PCC. A Veja publicou, na última sexta-feira e ao longo desse fim de semana, reportagens exclusivas sobre a suposta relação entre a facção criminosa e a facção partidária. A revista teve acesso a trechos de um depoimento do senhor Marcos Valério, o famigerado operador do Mensalão. Para quem não se lembra, o Mensalão consistia no suborno sistemático de parlamentares pelo governo Lula, para que eles votassem aí de acordo com os interesses do Partido dos Trabalhadores. Todos os meses, pingava dinheiro de corrupção no bolso de deputados e senadores, garantindo uma base de apoio a Lula e os seus parasitas do Estado. Contudo, segundo o relator do processo no STF, o ex-ministro Joaquim Barbosa, havia exceções a esse comportamento antirrepublicano. Os líderes dos 4 partidos cujos principais parlamentares receberam recursos em espécie do PT orientaram as suas bancadas a aprovar o projeto que fora encaminhado pelo governo. Somente o senhor Jair Bolsonaro, do PTB, votou contra a aprovação da referida lei. Todos os demais votaram no sentido orientado pelo líder do governo e do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados. Bom, o relatório final da CPMI, responsável pela investigação do Mensalão no Congresso, apontou desvios na ordem de 1 bilhão e 300 milhões de reais. A denúncia do Ministério Público Federal implicou 40 pessoas entre intermediários e políticos, cuja maioria foi condenada pelo STF. À época, afirmou-se que a justiça havia chegado para os 40 ladrões, mas não para o Alibaba. De fato, foi só em razão do escândalo seguinte, o Petrolão, que Lula respondeu, ainda que brevemente, pelos crimes que cometeu, de acordo com os tribunais de segunda e terceira instâncias. Já os crimes de Marcos Valério no Mensalão não passaram impunes. Ele foi condenado pelo STF a mais de 37 anos de prisão por corrupção ativa, peculato, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. Claro que, depois do cumprimento de apenas 1/6 da sua pena, foi autorizado pelo ministro Luiz Roberto Barroso a progredir para o regime semiaberto. Mas um pouco antes disso, em 2018, Marcos Valério prestou depoimento sigiloso à Polícia Federal no âmbito de uma delação homologada pelo então decano do Supremo, o ex-ministro Celso de Mello. Os vídeos desse testemunho, trazidos a público pela Veja, são reveladores. Neles, Valério relata o envolvimento do PT com o PCC e detalha os bastidores aí de grandes esquemas de corrupção do partido quadrilha liderado por Lula. Não é de hoje que PT e PCC aparecem juntos no noticiário policial. Em 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro, lideranças do primeiro comando da capital já reclamavam da mudança de postura e da falta de diálogo com a nova administração federal. Uma investigação do Ministério Público do Paraná revelou que a maior facção criminosa do país sentiu o golpe depois que os chefes foram transferidos para presídios federais em fevereiro deste ano. Em áudios gravados com autorização da Justiça, o tesoureiro da quadrilha, preso na terça-feira, afirma que as regras estão mais duras agora nesse governo. Os caras começaram o mandato agora, irmão. Agora que eles começaram o mandato. Já mexendo diretamente com a cúpula, irmão. Que quem tá na linha de frente. Então, se os caras já começaram mexendo em quem tá na linha de frente, os caras já entrou falando que com nós já não tem diálogo não, mano. Se você estava tendo diálogo com outros que estavam na frente, com nós já não vai ter diálogo não. Ele já começou a atrasar a ocupação do PT. Então você vê que o PT com nós tinha diálogo. O PT tinha um diálogo com nós cabuloso, mano.
Mas de acordo com o depoimento de Marcos Valério, a Polícia Federal, parece que essa interlocução privilegiada entre o PT e o PCC extrapolava e muito o tal diálogo cabuloso. No dinheiro dos bingos, os bingos estariam lavando dinheiro do crime organizado e financiando campanhas de candidatos a vereadores do PT e de deputados do PT em dinheiro vivo. Tá? E crime organizado, leia-se PCC. Não acabou não. E o Celso Daniel tinha feito um dossiê mostrando quem era do PT, quem estava sendo financiado e quem tinha pedido para ele para manter, para dar ajuda lá em Santo André, ele como prefeito. Tinha feito um dossiê e esse dossiê sumiu. Não sei, isso eu ouvi de gente do PT. Bom, o dossiê sumiu e levou junto a vida de Celso Daniel, um daqueles assassinatos políticos em que não há provas, mas também não há dúvidas. Pela fala de Marcos Valério, fica claro que o PT tem a corrupção no seu DNA. E antes de assaltar os cofres públicos federais com mensalão, com petrolão e tantos outros escândalos, o PT já recolhia dinheiro das máfias e das organizações criminosas nas prefeituras que havia conquistado. O Celso Daniel achava que o dinheiro era só para manutenção do partido e a manutenção do presidente e despesas das pessoas da cúpula do partido. Mas o dinheiro já tinha virado uma farra, já estava financiando o vereador de fulano de tal, que o crime organizado tinha interesse, estava financiando um deputado fulano de tal, que o crime organizado tinha interesse. Era isso. De acordo com esse depoimento de Marcos Valério, havia dois tipos de petista. Aqueles que admitiam a corrupção para financiar o partido e a sua cúpula, e aqueles que abraçavam a corrupção também para ganhos pessoais. Considerando que Lula foi processado e condenado por receber vantagens indevidas, como um sítio e um triplex à sua disposição, fica claro o tipo de petista que ele é. Cumpre ressaltar que essa delação sigilosa de Marcos Valério, homologada pelo STF, requer provas adicionais nos termos da lei. Contudo, a julgar pelo histórico de Valério, como operador do PT no mensalão, ele parece falar com um certo conhecimento de causa. Esse mergulho nas origens criminosas do Partido dos Trabalhadores ajuda a explicar a simpatia dos petistas por causas que favorecem o crime. A visão do bandido como uma vítima social, a despenalização de crimes como o roubo de celular, a redução de penas e o aumento de benefícios a presos, os indultos coletivos a corruptos e criminosos, a redução da população carcerária, a tolerância com o terrorismo político, a impossibilidade de prisão após julgamento em primeira e em segunda instância, a ideia de que não se combate o crime com cadeia. O crime já aconteceu, o que adianta punir? Que se puna, mas que não se ache que a punição irá combater a corrupção, presidente. Lula se tornou o herói de advogados criminalistas milionários como esse que nós ouvimos agora. Verdadeiros especialistas em livrar grandes criminosos da cadeia que tem muito trânsito nos altos tribunais. Não à toa, o Prerrogativas, aquele grupo que reúne advogados muito atuantes na soltura de corruptos, organiza luxuosos jantares de doação para o Partido dos Trabalhadores, onde são arrecadados centenas e centenas de milhares de reais para a pré-campanha de Lula. Mas sejamos justos, não é só entre os advogados do crime que o PT faz sucesso. Os próprios criminosos já entenderam quem melhor representa seus interesses na política. Dados oficiais do TSE, levantados pelo O Globo, não deixam sombra de dúvida. Entre os presos habilitados a votar, 82% escolheram o candidato do PT nas últimas eleições presidenciais. Em estados dominados por facções criminosas, os petistas são praticamente uma unanimidade entre os delinquentes. Para ficar em um exemplo, mais de 98% dos presos do Ceará votaram no PT em 2018. Ou seja, não é apenas um diálogo cabuloso que existe entre a criminalidade e o Partido dos Trabalhadores. Lula também pode esperar uma votação cabulosa nos presídios. Ainda bem que existem mais trabalhadores do que bandidos no país. Vamos ligando os pontos, né? Que nem a gente fazia quando era criança, aquele desenho. Vamos ligando os pontos. O que a gente teve de declaração bombástica no ano passado foi o depoimento na Espanha do El Pollo.
Hugo Carvalhal, que era ministro do Maduro na Venezuela e o responsável por distribuir o dinheiro do narcotráfico entre os partidos de esquerda do mundo, entre eles o PT, a Cristina Kirchner na Argentina, o Podemos da Espanha e muitos outros. Então a gente já sabe que o narcotráfico patrocina os partidos de esquerda no mundo. Isso é um fato. A gente também sabe que as ditaduras socialistas são narcoditaduras, ou seja, tem narcotraficante por trás do Maduro. Ninguém tem dúvida disso mais. Então, assim, essa proximidade imensa desse contador do Lula com o PCC não devia causar espanto a nenhum de nós. Afinal, vamos de novo. O Alexandre de Moraes já foi secretário de Segurança Pública de São Paulo, a cidade de São Paulo, quando Kassab era prefeito. Nessa época também teve um escândalo envolvendo empresas de ônibus ligadas ao PCC. A mesma coisa que aconteceu agora com essa empresa que tem esse contrato com a Prefeitura de São Paulo e também está ligada ao PCC. Portanto, isso não é novidade. Estamos falando aí de empresas de ônibus e PCC em São Paulo por mais de 20 anos. Eu acho só que estava demorando um pouco para isso estourar. A gente tem esse contador, também foi o responsável, você aí, que como eu gostava muito da Varig, foi um dos responsáveis, junto ao Roberto Teixeira, a fazer aquela grande sacanagem que acabou com a Varig e que trouxe para o Ricardo Teixeira, que é o advogado do Lula, sogro do Zanin, trouxe para ele 5 milhões de propina para ele acabar com a Varig, que também foi assunto bastante debatido na época do governo Lula, que fez essa gentileza de acabar com a Varig. O que mais a gente tem? A gente tem o Fachin, né? A gente tem o Fachin que proibiu a polícia de entrar nos morros do Rio de Janeiro. Isso parece que privilegia a quem? Ao cidadão carioca ou ao traficante? Esse mesmo Fachin foi quem soltou o Lula. Ele soltou o Lula no final dizendo que o CEP, veja bem, do processo estava errado, apesar dele ter sido condenado em 13 instâncias. Também é piada. E para completar, a gente teve aquela soltura do André do Rap pelo Supremo Tribunal Federal no ano de 2021. Então, assim, parece que ligando os pontos, existem conexões profundas aí, ligando essas coisas que hoje estão destruindo a nossa democracia. Porque ninguém vai me dizer que soltar o Lula construiu democracia. Soltar um bandido e permitir que ele concorra à presidência do Brasil é um absurdo. E acredite, território brasileiro, quem não quiser acreditar, não se preocupe, você não é obrigado. Mas você, eu garanto, estará vivo para ver. Nesse relatório também é citada a questão da lavagem de dinheiro, é citada a questão da inclinação, além da inclinação política, mas também a vinculação com alguns criminosos e fazem com que o tempo passe e a prescrição fulmine a pena dos bandidos. O governo Trump aponta viés político em atuação de juízes no Brasil. O relatório obtido pela coluna e produzido pelo Departamento de Estado do governo Donald Trump aponta juízes agindo com fortes vieses políticos. Um relatório do Departamento de Estado dos Estados Unidos apontou falhas estruturais no sistema de justiça brasileiro no combate a crimes financeiros. Eu vou já traduzir isso para você de forma prática. De acordo com esse documento, as decisões judiciais têm sido influenciadas por fortes vieses políticos, com impactos que ultrapassam as fronteiras do país. Segue dizendo, juízes agindo com fortes vieses políticos proferem decisões com ampla relevância doméstica, ou seja, dentro de casa, dentro do país, e pretendido impacto internacional, ou seja, proferem decisões dentro do país querendo que tem um impacto internacional e tem, como nos Estados Unidos, lembra das empresas? Então, o que permanece sem solução? Claro, permanece sem solução porque tenta de toda maneira citar o seu Alexandre, e o Alexandre não quer receber junto com o STJ, o diabo da carta, da rogatória. E segue aqui, olha pessoal, atrasos judiciais frequentemente levam à prescrição dos processos antes do julgamento.
devido aos prazos prescricionais rigorosos. Aqui eles estão falando sobre os acordos de delação premiada, da Odebrecht, da JBS. Todos eles foram cancelados, anulados pelo Toffoli, certo? Nesse documento, pelo que já foi lido, pessoal, o que é que eles demonstram? A impunidade sistêmica, ou seja, o próprio ordenamento jurídico brasileiro fica nessa galinhagem, nessa frescura e não punha ninguém, fica todo mundo frescando. Agora, quando ele fala sobre a corrupção pública, crime que ali ele fala sobre crimes ambientais, o tráfico, como origens de capital ilícito, cita métodos modernos como cripto, apostas online, os métodos de lavagem de dinheiro incluem o uso de bancos e imóveis. Lembra dos imóveis superfaturados? Pois é. Contas fantasma. Lembra do Laranjal, do Lulinha, aquele que a gente trabalhou aqui, mostrei para vocês, aquelas coisas laranjas, empresas laranjas? Pois é. Paraísos fiscais estrangeiros, as offshores, ilhas virgens, para onde por acaso o Toffoli mandou 35 milhões, só por exemplo, e outras tantas como no Panamá e China. Apostas online e criptomoedas. Nós tivemos aí episódios muito curiosos, inclusive um cassino dentro do Taiaiá. Não é online, mas é aposta. Redes financeiras informais. Opa, aqui que é o pulo do mingau. O que é que rola, meu amigo? Vamos guardar aqui. Redes financeiras informais. Vendas de carro, lembra os carros de luxo? Gado, cavalos de corrida, obras de arte, só tinha um Picasso, meu irmão, um Picasso. O Randolfo ficou louco. Um Picasso com o Daniel Vorcaro, 100 milhões de prata, de dólares, perdão, de reais. E outros bens de luxo, como jato, cacete A4. Redes financeiras informais. O que é que ele está falando aqui? Ele está falando exatamente sobre o CIPS, o Sistema Financeiro de Compensação Automático da China, o CIPS. Lembra que ele funciona em paralelo com o código SWIFT? Pois é. O Donald Trump, vocês sabem que quando você opera por esse baile, ele não notifica o SWIFT. Mas o tio Sam não é otário, meu irmão. Lugar de otário no final da fila. Bem, seguindo, meu amiguinho, o relatório do Departamento dos Estados Unidos é um dos principais instrumentos usados por Washington para avaliar como os países enfrentam o narco e a lavagem. Aí eles analisam ali os juízes, imparcialidade, a lei, a sacanagem, as fuleiragens, os bem bolados, as saunas, esses negócios tudo é sério, monitoram tudo, cara. E serve como um verdadeiro diagnóstico para o combate ao tráfico e à lavagem a nível global. Então olha só, o que é que eles buscam? Mapear suas financeiras ilícitas. Opa, além de mapear rotas do tráfico, lembra da rotas da Amazônia que eu falei para vocês? Estrutura de financeiras ilícitas, que é Banco Master, sem sombra de dúvida. O relatório orienta decisões políticas externas dos Estados Unidos, influenciando em acordos bilaterais, parcerias de segurança e até medidas de pressão diplomática, é claro. Mas eles não dispensam as incursões armadas. A gente já vê isso. Aí vem falando sobre a questão dos Estados Unidos e vem como criminosas brasileiras. Você vê PCC? Ameaças a nível regional. Aqui, quando ele fala ameaças a nível regional, ele está criando condições jurídicas dentro do país, dos Estados Unidos, para fazer interferência no Brasil. Você pode ter certeza. Violência e crime transnacional. Observe agora, pessoal. Anota, afirma ainda. Os Estados Unidos não antecipa potenciais designações de terror, deliberações relativas a designações. Ele está dizendo assim: olha, deixa eu dizer, na moral aqui no talento, eu sou o laranjadão, fiz um bronzeamento artificial, fiquei cenoura e bronze. Mas deixa eu dar um blá pra vocês aí, na moral, os Estados Unidos, bro, não chega pra você e te avisa antes. Nem te avisa durante, te avisa quando ele já fez. Então engula isso seco. E aqui sim, pessoal, eles ressaltam que o país, os Estados Unidos da América, está
totalmente empenhado em tomar medidas adequadas contra grupos estrangeiros envolvidos em atividades de terror. E aí você sabe o que eu estou dizendo, sabe do que eu estou falando. É a respeito justamente da questão do PC e daquele decreto do dia 25 de janeiro de 2025 que permite, através do combate ao terror, incursões armadas com qualquer parceiro para combater os cartéis ou derivados do cartéis ou com sectários, ou seja, derivou do cartel, preceito do cartel, trabalho do cartel, é cartel, acabou, pau neles. A limpa é grande. Eu vou dizer para vocês uma coisa, a dor do desespero ainda não sumiu, mas vai sumir. Já já você vai poder dizer que ela sumiu. Em dias próximos nós vamos ver tudo aquilo que nós achávamos que era possível quando Bolsonaro assumiu. Somente a mão de Deus com força nesse calibre para fazer funcionar. A gente não tem ideia. Olha só, após dizer estão ali plenamente em vigor para poder fazer qualquer tipo de incursão contra forças de ameaça regional que ameaça a segurança dos Estados Unidos, cumpriu todos os elementos de terror, todos os elementos para ter uma incursão. Já que o Estado não classifica, a gente vai lá e pau, quebra a galera. E essa bola já havia sido cantada, pessoal, lá atrás. A nova declaração do governo Trump, PCC, CV, preocupa o governo Lula, ameaça a segurança regional. Então quando você vê isso, você está vendo o quê? Que aquela estrutura toda que estava lavando dinheiro no Banco Master, que era o principal viés da CIPS, aquele sistema que trabalha para a China, é da China, trabalha e é da China, sem se conectar com o código SWIFT. Tá certo? Em 2015, o governador estranhamente nomeou como secretário de Segurança um advogado que aparece em pelo menos 123 processos de uma empresa que está sendo investigada de vínculo com uma facção criminosa que atua nos presídios. Que ao assumir, já começou a levar algumas bordoadas. E parece que algumas certeiras e com razão. Foi acusado de logo de ser um ex-defensor do primeiro comando da capital. Como advogado do PCC e hoje é o titular da pasta da segurança. Isso é incompatível. O governador ficou maluco. Pessoas totalmente estranhas aos quadros da segurança pública. Mas é o que está mandando. Culpa para mim desse entendimento é do governo. O governo coloca pessoas não qualificadas no sentido policial. As pessoas são hiperqualificadas no sentido jurídico. Mas as pessoas não são qualificadas para resolver um problema policial. E o que acontece é o que nós vimos aí, briga entre a Polícia Civil e a Polícia Militar, o secretário não toma uma postura com relação à valorização da polícia. Secretaria da Segurança é algo nevrálgico na administração. Tem que saber quem vai para lá. Nunca aconteceu isso. A rota proibida de apoiar o GAECO. Aliás, o GAECO faz questão de trabalhar com a rota por quê? Primeiro que é uma tropa sob comando, é uma tropa que tem disciplina, tem doutrina. A partir do momento que o secretário proibir isso, eu só posso entender que ele não quer combater o crime. Porque ele sabe que o resultado seria eficiente e eficaz. Se ele não quer a rota trabalhando, ele quer o crime agindo. Eu só posso entender isso. Agora, quando você proíbe a rota de trabalhar, o único que ganha é o crime. Como cidadão, eu sinto vergonha da postura de governo covarde, de secretários da segurança que não sabem absolutamente nada em relação à segurança pública. Essa classe política maldita que faz acordo com o crime e com o criminoso. A sinalização de que houve um arrefecimento no combate à facção criminosa. E eles também, não sendo incomodados na atividade principal dele, que é o tráfico, a gente pode dizer claramente que aí é um acordo tácito, né? Não precisa ser um acordo firmado, né, ostensivo. Mas se eu diminuo o combate ao crime organizado, o crime organizado se acomoda e não afronta o Estado. O Abílio Diniz, junto com Washington Oliveto, Luiz Salles e outros empresários, foram sequestrados no final da década de 80 por conta de um acordo com o Foro de São Paulo, que havia se reunido na Argentina 2 anos antes. Tinham se juntado com a seguinte missão: precisavam arrecadar dinheiro para eleger líderes de esquerda na América Latina e fazer com que o Foro de São Paulo transformasse
transformasse toda a América Latina num grande continente socialista comunista. Então esses sequestros, eles se seguiram aí dentro de um objetivo que era juntar guerrilheiros de diferentes facções criminosas, como as Farc, o MIT e outros, e trazer essas pessoas para o Brasil. Eles vieram, inclusive, na condição de anistiados, olha que interessante, entraram no Brasil como anistiados, cometeram esses crimes, porque todos esses sequestros tinham a ver com essas mesmas pessoas que o Lula chama de meninos, e tinha como objetivo levantar recursos, entre outras coisas, para a campanha do Lula para presidente naquele ano, junto com o Fernando Collor. O que acontece é que o plano deu errado. Antes dos 30 milhões do Abílio Diniz chegarem na conta dos guerrilheiros, a polícia, por uma série de falhas dos próprios sequestradores, acabou chegando ao cativeiro e estourando o cativeiro um pouquinho antes da eleição. Quando a polícia estoura o cativeiro, e essa foto está disponível em todos os canais da internet, além de muitas armas, né, para quem é desarmamentista, muitas armas, ainda acha um farto material de campanha do Lula para presidente pelo PT. Ele acaba perdendo para o Fernando Collor e disse que não, que aquele material de campanha foi plantado ali, o PT não tinha nada a ver com aquele sequestro, imagina, aquele material estava ali porque foi plantado pela polícia, não é que ele falou que botou até a camiseta do PT no sequestrador e tal. Ok, anos se passaram e em 98, 10 anos depois, ele foi lá pedir para que esses sequestradores fossem soltos. E agora, anteontem, declarou isso como se tivesse sido um feito à democracia. Bom, há quem diga que essa prisão desse grupo guerrilheiro foi o que dentro da cadeia, por 10 anos, mobilizou o Marcola e criou o primeiro comando da capital, ou seja, o PCC. Então esse comando armado que tinha esse objetivo de sequestrar invadiu as nossas penitenciárias. Então assim, a gente começa a perceber que essas movimentações dessas guerrilhas, das Farc, do MIT, de todos esses movimentos guerrilheiros, revolucionários ligados ao Foro de São Paulo também estão ligados de alguma forma à esquerda aqui no Brasil e ao PCC, que foi o assunto da semana passada, porque, afinal de contas, o contador do Lula e o contador do PCC são a mesma pessoa. Estava conversando aqui com o deputado Antônio de Paula, me mostrando algumas imagens. Ao que parece, Flávio Dino foi visitar o Complexo da Maré, a comunidade dominada pelo tráfico de drogas mais bem armada do Rio de Janeiro, Tony, com 2 carros. Ele chegou ali, prezado Abílio, com 2 carrinhos, ou seja, tá tudo armado já com tráfico de drogas. Galera do CPX tá, ó, pode chegar que tá na boa. E será que ele vai lá pedir o recadastramento das armas do vagabundo? Não, ele vai lá dar a segurança. Olha, eu quero casar um dinheiro aqui com o pessoal do PT, que vai chegar, ou do PSOL também, que vai chegar no final do ano, a gente vai ter muito mais homicídios do que a média durante o governo Bolsonaro. Para finalizar, presidente, 30 pelo simples, razoável de que o bandido, pensando que possa haver uma arma naquela casa ou naquele carro, ele tem o que a gente chama, né, de o ímpeto de suas horas dele é reduzido para cometer o seu crime, porque ele é um agente que pensa antes de cometer o seu crime. Então, infelizmente, vai ser mais desarmamento, mais desencarceramento, tráfico de drogas à vontade. Quem vai pagar, infelizmente, seremos todos nós. Flávio Dino, ministro da Justiça, visitou o Complexo da Maré no Rio de Janeiro. Vamos observar aí as imagens. Não há nenhum esquema de segurança. Ele está num carro que é acompanhado por um outro veículo. Dino, a gente consegue verificar pelas imagens que Flávio Dino desce então do veículo no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Silvia, alguns veículos de comunicação já noticiaram aí que ele estaria participando de um evento com lideranças comunitárias. Mas pergunto, não é normal o ministro entrar num complexo de favelas aí sem nenhum tipo de proteção? Como é que você enxerga aí essa imagem do ministro Flávio Dino entrando no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro? Não, verdade, você bem lembrou. A assessoria de imprensa do ministro Flávio Dino, do governo Lula, nas redações, já entrou em ação, já
publicou, inclusive, contra o próprio deputado Eduardo Bolsonaro, de que ele cometeu fake news, de que não há crime organizado nesses morros. Paula, ninguém entra no Complexo da Maré, nem em nenhuma das grandes favelas do Rio de Janeiro, sem escolta ou sem que o jogo fosse muito bem combinado. Isso a gente tem que dizer as coisas como elas são. Você não entra dessa forma. A gente pode até mostrar mais uma vez as imagens, porque o pessoal no chat pediu muito para que a gente falasse sobre esse assunto. É Trending Topics no Twitter neste momento. Você não entra desta forma, como eles... Veja, são 2 carros, o ministro está num deles, no outro tem ali assessores de segurança, mas em outra situação, seguramente para uma autoridade estar lá e avançar ali pelas ruelas, teria aparato de helicóptero, embora o Fachin não deixa, né, sobrevoar, mas enfim, teria aparato de helicóptero, você teria uma escolta muito maior, coletes à prova de balas, que aparentemente ali pelo vestuário dá para ver que ele não está usando, né? Isso aí não é normal, Paula, né? Agora veja, se ele foi lá fazer o lançamento de algum programa, de uma cartilha, algo sobre violência ou coisa e tal, foi fazer política. A política dele é essa, é o desencarceramento, é a polícia que mata, é a polícia que é culpada, é porque lá dentro, é claro, a gente não precisaria nem dizer aqui que tem muita gente séria lá, inocente, trabalhador, que não tem nada a ver com crime organizado, é claro, mas também tem o crime organizado que reina nessas comunidades no Rio de Janeiro. Então, tá dito, né? Diga, Augusto. Essas pessoas inocentes são controladas por chefes do crime organizado. Me vem que essa conversa aí de liderança comunitária é a mesma coisa. Esse pessoal acha que mudando a expressão, o termo, mudando a palavra, muda-se uma situação. Que não tem mais favela, comunidade, não tem mais chefe do crime. É liderança comunitária. Foi recebido por quem manda no morro. E é só bandido. Os morros do Rio de Janeiro não pertencem ao Estado brasileiro. Eles são áreas de exclusão, como acontece com regiões da fronteira. Então é o seguinte, é frequente esse tipo de assassinato. Alguém vem do aeroporto, um turista estrangeiro desembarca no aeroporto, pega um táxi ou um Uber, o sujeito erra, o motorista erra o caminho, entra numa favela dessa e é fuzilado imediatamente. É preso, é capturado, morto. Entrar assim, isso aí é recepção para amigo. Ministro da Segurança Pública não pode entrar em área de exclusão. Por definição, tem de primeiro recuperar a posse. Está lá, recebido como amigo, porque ele vai anunciar mais desencarceramentos. É isso. Cris, nós que somos jornalistas, quando a gente vai entrevistar, né, um integrante do governo, a gente sabe o esquema de segurança que é para a gente conseguir entrevistar alguém do governo, enfim, vem um esquema gigantesco de segurança junto, né, com o entrevistado, e chama atenção aí a forma como ele chega tranquilamente aí em 2 carros na comunidade, no Complexo da Maré aí. Chama muito a atenção, assim como chamou, Paula, durante a campanha, aquele comício do então candidato Lula lá no Complexo do Alemão, com um monte de cupincha, aqueles bonés, né, que depois a gente descobriu. E aí o Augusto estava falando das nomenclaturas, né? Não é mais criminoso, não é mais... não, eles são todos cupinchas, nem companheirada mais eles são todos cupinchas mesmo. Olha, eu fui repórter no Rio de Janeiro durante 4 anos. Isso foi final dos anos 90. Já era perigosíssimo. E era tão perigoso que o Michael Jackson esteve no Rio de Janeiro naquela época para gravar um clipe, se não me engano foi no Morro Dona Marta, ali em Botafogo, e precisou, o Spike Lee, que era o produtor do clipe, precisou negociar com os traficantes do Dona Marta para que fosse gravado o clipe lá. E eu, como repórter, cansei de receber orientação de chefia de reportagem para não entrar em morro nenhum sem estar junto com a polícia. As poucas vezes que a gente subiu o morro, eu e cinegrafista junto comigo,
seguindo a polícia, tinha tiro comendo para tudo que é lado, e era a polícia que ia nos dizendo aonde a gente podia ficar em segurança, tinha que se proteger mesmo. A única vez que um chefe de reportagem nos mandou para um morro foi naquele ali perto da Sapucaí, esqueci o nome agora, Catumbi. A gente estava subindo, chegou no pé do morro, os traficantes tinham dado ordem para os comerciantes fecharem a rua principal, porque ia ter um velório de algum traficante que foi morto numa troca de tiros com outro grupo rival, não com a polícia, e nos pediram para ir fazer essa cobertura do comércio fechado ali no pé do morro. Simplesmente nós vimos 4 fuzis apontados para o carro de reportagem. A gente parou no pé do morro, olhou, e nas primeiras casinhas assim que a gente via já tinha 4 fuzis apontados para nós. Então não é brincadeira não. Vocês mencionaram aí a população, o Silvio mencionou a população, a imensa maioria, a população de bem que mora aí, eles são subjugados por esses traficantes. Eles são obrigados a fechar comércio, a não ir para aula, a não ir para o trabalho quando eles querem mostrar força ali perante a polícia. E aí vem o ministro da Justiça, né, com pinchas, todos ali por perto, todos bem recebidos. Realmente a gente tem que escancarar isso, porque hipocrisia é o que não falta nesse desgoverno aí. Depois de tudo que você assistiu aqui nesse vídeo, comenta aqui abaixo, deixa a tua opinião. E é claro, né, gente, por favor, bora compartilhar esse vídeo, deixar o joinha, e com certeza, se você não é inscrito, inscreva-se aqui no canal. Aqui nós mostra realmente o que está acontecendo por trás dos bastidores, tudo que está acontecendo. Deus abençoe você e a tua família, fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui!